Bom, eu acho que temos agora um panorama geral de problemas, de gargalos que precisam ser abordados, também algumas perspectivas interessantes com relação à evolução econômica, mas acho que a grande pergunta, que na verdade é o tema do evento desse ano, a gente está falando de um ambiente para o investimento em telecomunicações, a grande pergunta quais são os pontos especificamente que esse ambiente não tem contribuindo para o investimento em telecomunicações. O que precisa mudar? Eu acho que a gente busca uma resposta objetiva para isso. Existe um conjunto de fatores, mas eu coloco para o Valente a pergunta exatamente nesses termos. Existe um problema de investimento. Onde está? Bom dia a todos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde, talvez por um conjunto de situações talvez não tão favoráveis para algumas regiões do mundo, o Brasil tem uma grande janela de oportunidade, né? Nós temos a Europa com a situação que ela está vivendo ao longo dos últimos anos, o mercado americano também com uma série de dificuldades, redução de crescimento também na Ásia, e nós temos essa janela de oportunidade no Brasil. Mas quando a gente avalia os problemas que foram recentemente detectados pela imprensa em geral, da economia brasileira, a gente observa que esse problema está muito relacionado à questão do investimento. Como é que o investimento cresce na economia brasileira como um todo? A gente precisaria ter taxas de investimento muito maiores do que nós estamos sendo capazes de realizar ao longo do tempo. E se a gente fizer uma análise retrospectiva, a gente vê que, apesar de nós estarmos num momento, como eu dizia, favorável, com recursos disponíveis, os planos de aceleração do crescimento, induzindo o investimento público no Brasil avança com dificuldade por uma série de razões que têm sido observadas ao longo dos últimos governos, né? Não é um problema do governo atual, não foi o problema do governo anterior, nem do governo anterior ao governo anterior. Problemas que têm a ver com a lei de licitações, a dificuldade de se contratar, todos os processos de demandas que acontecem em cima desses processos licitatórios, até a própria, o aparelho fiscalizador que o Estado brasileiro foi construindo como decorrência da Constituição de 1988, o que tem feito que, apesar de nós não termos tido, talvez, ao longo dos últimos anos, uma situação muito singular, onde não deixaram de existir recursos, nós tivemos uma capacidade de execução para o investimento público muito baixa, muito inferior àquilo que a sociedade brasileira necessita. Se nós formos analisar agora o investimento privado, nós temos situações que são diferentes em cada um dos setores, mas se nós formos avaliar o setor de telecomunicações, ainda que a gente sempre reconheça que existe muito a ser feito, o setor tem correspondido com valores que são crescentes, valores que têm sido colocados para modernização, melhoria das redes. E os números que nós comentávamos ontem, 400 bilhões de reais ao longo dos últimos anos, 25 bilhões de reais em 2012, representando quase 20% de crescimento, dão uma ideia muito clara de que, muito provavelmente, o que nós temos que fazer é, cada vez mais, incentivar o investimento privado direto ou através de parcerias públicos-privadas. Bom, dentro desse contexto, o que a gente precisa ter presente? O que a gente precisa ter presente é que o investimento privado se dá preferencialmente e prioritariamente com o resultado das empresas, né? Quer dizer, toda vez que as empresas são capazes de gerar resultados, elas têm condição de fazer investimentos. E os números que a doutora Cláudia mostrou num dos seus slides são absolutamente contundentes, né? Quer dizer, você tem hoje uma remuneração do acionista muitíssimas vezes inferior àquilo que se recolhe de tributos ou que se paga de taxas. A remuneração dos acionistas com uma parcela, não muitíssimo inferior, mas uma parcela inferior àquilo que se está se fazendo de investimento todos os anos. Então, para uma primeira abordagem, Samuel, eu acho que o que a gente precisa ter muito presente é que, por razões estruturais da economia brasileira, e não é falar de um momento específico, mas é uma situação geral, cada vez mais nós temos que apostar no desenvolvimento de parcerias público-privadas e em investimento privado. E que, para que isso ocorra, é necessário, é fundamental que a gente tenha as empresas saudáveis, que essas empresas tenham os seus balanços limpos, e aí vem a questão das multas, e que a gente tenha a capacidade de transformar bons resultados em investimento, transformando investimento em crescimento do país, em crescimento sustentável do consumo. Da resposta do Valente, me pareceu muito claro que existe uma pressão, isso também foi trazido pela Cláudia, uma pressão sobre o custo das empresas, as margens no Brasil, segundo esses estudos que estão sendo colocados, são reduzidas em comparação com outros países.
Formoso, dentro dessa percepção, o que pesa mais no custo das empresas para a operação aqui no Brasil? Onde está o problema do teu ponto de vista? Está fácil a pergunta, Está fácil. Bom, eu quisiera fazer assim, uma similitud. Que pesa? Nossa percepção é que temos modelos de negócio, modelos que atendem os produtos e serviços, que funcionam e funcionam bem. Quando temos pressões em margem, é quando você tenta forçar um modelo a servir um serviço ou uma geografia que não tinha uma forma de mercado natural, que não paga o investimento. E isso gera muita pressão no custo, porque o cliente, o mercado, não consegue fazer o pagamento da infraestrutura que você suministra. E é aí que temos uma oportunidade interessante para estudar, e acredito que faz parte do fórum. Temos muitos produtos e serviços que agregam à sociedade e temos outros que têm a oportunidade de agregar. Um exemplo, você conhece televisão na paga, que era um produto mais focado em classe AB, em las zonas metropolitanas importantes, y que con la oportunidad de tener servicios por satélite, se abrió una janela para atender mercados fora dessas grandes cidades. Mas tenía una característica diferente que el servicio tradicional de telecomunicaciones, una taxa diferente, un conteúdo diferente, y geró uma oportunidade para atendimento, para instalação, para em si esses pequenos massificação. E não é o mesmo modelo, não é o mesmo modelo que se aplica nas grandes cidades, é um modelo diferente. E ainda assim tem oportunidades do custo, que cada dia tem que você revisar para gerar esse custo. Porque hoje que temos uma penetração muito maior, mas muitas vezes maior que 5 anos atrás, ainda já começou a ter muita pressão de custo e você tem que avaliar novamente o modelo para ir ao mercado. O interessante desse aspecto que você colocou, Formoso, é que esse modelo que se desenvolveu para a TV por assinatura veio espontaneamente, começou em 2006 e veio num crescente. Aí eu jogo a pergunta para o Rodrigo. Eu acho que dentro desse aspecto que o Formoso colocou, com relação a se forçar modelos de negócio que não necessariamente sejam os modelos mais rentáveis, os mais viáveis. A TIM também tem uma experiência interessante de mudar o paradigma de cobrança, de tarifação, de apresentação de planos. Isso causou uma certa revolução no mercado. Na tua avaliação hoje, o ambiente regulatório, e aí a gente está falando essencialmente de regulação, força as empresas a modelos que não são confortáveis do ponto de vista mercadológico? Não diria que ela força a adoção de modelos não possíveis, não viáveis do ponto de vista mercadológico, mas talvez o que a gente tenha que prestar atenção aqui é que você tem várias maneiras pelas quais essa existência de um modelo que não necessariamente é equilibrado no dia zero acontece. Uma delas o Formoso mencionou, que é uma questão de incentivo a algo que no momento zero não tem sustentabilidade econômica, mas tem uma necessidade social, uma obrigação, de fato, do ponto de vista de política pública, de ser incentivada. E, em alguns momentos, essa visão acaba fazendo com que você, de fato, gere um subsídio, mas que, ao longo do tempo, esse subsídio vai se transformar em algo um pouco mais sustentável. Do outro lado, existe a evolução natural de mercado e a aposta na evolução do consumo, esse não o consumo subsidiado, não o consumo de algo que não aconteceria de maneira natural, mas uma evolução natural, econômica, de uma oportunidade, de uma possibilidade de mercado. Você mencionou o próprio lançamento da TIM há 4, 5 anos, com a mudança de paradigma de planos, e naquela época, isso foi visto de alguma maneira como uma guerra de preços, uma briga de preços. Só que na prática, o que a gente viu acontecer foi que o consumo ele aumentou muito, sem necessariamente gerar um impacto gigantesco no resultado econômico. Por quê? Porque a demanda cresceu muito, o resultado das operações cresceu muito, a gente acabou avançando em uma área, que era uma área onde não existia uma penetração muito grande no país do ponto de vista do usuário móvel, que era o longa distância. Então você criou um modelo que economicamente ele era sustentável, ele ficava de pé. E acho que essa tem que ser a grande diferenciação.
aonde as coisas podem ficar de pé, aonde não podem. Talvez do ponto de vista de atenção regulatória nesse sentido, acho que a gente tem que prestar atenção na evolução da regulação em relação a itens que hoje, do ponto de vista de tecnologia e de modelo, ainda são incipientes, ainda não existem. A gente tem que ter uma previsibilidade sobre o impacto regulatório de coisas que não existem, mas que vão evoluir muito rapidamente, para entender se esse impacto regulatório não é ou danoso à evolução desse próprio modelo, ou, em alguns casos, vão fazer com que esse modelo seja muito inferior, seja muito menos viável do ponto de vista de mercado do que poderia ser se a gente evoluir também a regulação. 2 exemplos. Um exemplo é o mercado machine to machine, tá? Só para falar de um específico. Se a gente tentar tributar machine to machine da mesma maneira que tributa um usuário de voz, obviamente os volumes de machine to machine são muito inferiores, você não vai fazer com que esse mercado decole como deveria. Outro exemplo, também do ponto de vista de infraestrutura, agora do ponto de vista de infraestrutura, quando a gente pensa, por exemplo, numa evolução de estratégia de arquitetura de cobertura, para que a gente possa levar mais cobertura e aumentar a possibilidade de gerar modelos econômicos que tenham uma relação custo-benefício melhor para o usuário, sem alterar, sem inviabilizar o modelo de negócio das empresas. É absolutamente inexorável que, dentro de algum tempo, você vai precisar expandir o que a gente tem hoje de cobertura de macrocélulas com microcélulas. Se a gente tiver o mesmo nível de tributação, fiscalização, requisito regulatório, para implantar uma antena dentro de um prédio que gera meio watt, 1 watt, do que a gente tem para botar uma antena com uma torre de 30 metros, você vai inviabilizar o crescimento desse mercado. Então, eu não diria que hoje a gente tem questões que forçam a gente a assumir posturas não viáveis. Existe um cluster muito específico que tem que ser tratado como tal, que é o cluster de obrigações sociais e que tem que ser incentivadas. Existe o desenvolvimento natural do mercado. Aqui a regulação, a regulação tem que ser muito específica e aliada com política pública e tem que ter fontes de incentivo muito claramente definidas, que não sejam surpresa. Do outro, você tem que evoluir a regulação para permitir que esse serviço de fato se desenvolva e o mercado cumpra o seu papel. Eu acho que nesse sentido do que você está falando, um dos grandes exemplos, e depois a gente vai abordar isso um pouco com o Max, mas eu queria que o Zenteno comentasse sobre esse aspecto. Um dos grandes exemplos é o que vem acontecendo no processo de licitação das faixas de frequência para a banda larga móvel. Primeiro com 3G, com uma série de obrigações de cobertura, depois agora com a faixa de 2,5 no 4G, também com mais uma série de obrigações e a perspectiva para os 700 MHz, também impondo às empresas uma série de contrapartidas de obrigações. Isso, de alguma maneira, pelo menos em tese, foi compensado com a diminuição do que se cobraria por essas faixas. Mas a gente está falando sempre hipótese, né? A gente não sabe quanto se pagaria se não houvesse essas contrapartidas. Pergunta objetiva para você. Essas contrapartidas atrapalham o desenvolvimento da banda larga móvel? Bom, sem dúvida, o que as companhias e todo o setor têm feito para o mercado tem sido realmente muito. Como olhávamos aí nas estatísticas, hoje as pessoas, é muito comum olhar que todo mundo usa internet, que todo mundo usa redes sociais, que o crescimento dos smartphones é evidente, né? Então, agora estamos numa situação onde todo isso já é normal, né? Mas ao longo do tempo isso precisou grande investimento feito pelo setor, e isso está alinhado também com a estratégia que o regulador fez para poder ir melhorando a tecnologia ao longo do tempo. Agora, uma coisa que seria muito importante é que sempre quando são feitas as consultas públicas, dos leilões para as frequências novas ou para qualquer mudança em todo o setor, em toda a situação regulatória, seria muito importante considerar o impacto, né? O retorno que vai ter essas medidas novas, não? Incluindo os editais e toda a informação que é colocada como um requisito para as novas tecnologias. E eu falaria, por exemplo, de coisas muito simples relacionadas com a própria frequência. Quando foi lançado ou quando foi colocado o leilão para frequências de 3G, foi com a frequência de 2,1 GHz. Não? Então, é um requisito prestar esse serviço utilizando essa frequência. Não? Então, realmente
até uma questão tecnológica para as pessoas que têm um conhecimento técnico aqui na sala, seria muito mais eficiente economicamente, tecnicamente e também de usabilidade para o cliente, até na melhora da qualidade, ter essa flexibilidade de usar as frequências que já temos disponíveis e que seguramente poderiam ter um melhor desempenho. Então, existiram muitos exemplos de cidades que foram cobertas com 2,1 GHz, basicamente pelo requisito, não, de cobrir, mas, sem dúvida, tinham operadores que tinham disponibilidade de frequência de 850 MHz, que poderiam ter coberto com um investimento otimizado para poder fazer mais e para poder fazer mais rápido. Não significa que temos compromissos de investimento, temos compromissos de metas, é simplesmente fazer um uso mais eficiente com bases desse espaço regulatório que ajudaria a entregar um melhor serviço. Agora, por exemplo, estamos com 4G, então estamos utilizando frequência 2,5, 2,6 GHz, que não é uma frequência muito eficiente tecnicamente falando. Então, sem dúvida, seria uma mostra de flexibilidade, uma mostra de poder colocar esses requisitos, esses requerimentos de implementação de novas tecnologias, com essa flexibilidade também de usar algumas das outras frequências que já estão disponíveis, poderia ser 1,8 GHz, que são frequências que estão sendo usadas em outros países também, que faz parte já praticamente dos estándares mundiais. Então, para fechar a resposta simplesmente, sem dúvida, eu acho que sim, é muito importante poder fazer essa consulta com o setor, com o mercado, com o público completo, para poder entregar em cada uma dessas novas medidas regulatórias, novas, falemos assim, já sejam regulamentos, já sejam novas questões de medições de qualidade ou até nos próprios leilões, fazer uma consulta para analisar a eficiência e o retorno dessas mudanças. Eu acho que esse aspecto que você colocou com relação ao reuso de outras frequências para a mobilidade, principalmente com relação ao 4G, e aí eu peço para o Luiz Alexandre e o Christian, acho que podem comentar muito isso, porque vocês ficaram fora, né, dos leilões de 2,5, talvez tenham algumas dificuldades na questão dos 700 também, porque o número de faixas é limitado, então os grandes vão vir pesado em cima dessas faixas, mas essa seria uma alternativa para que vocês entrassem no mercado de 4G. Como é que vocês enxergam essa possibilidade e se vocês buscam do governo o reconhecimento da possibilidade de explorar outras faixas de frequência para a quarta geração? Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui. É verdade, ficamos fora do leilões de 2.5, mas nós enxergamos a flexibilidade da utilização de frequência como uma saída de operação no 4G. Ficamos com a sobra na região 43, que é a NUF 43, do 1800 5+5, podendo ampliar no segundo momento para o 10+10, e a flexibilização disso por parte do órgão regulador, com certeza aumentaria a nossa capacidade de acesso ao mercado e entraria em alguns mercados que talvez as grandes operadoras hoje já não tivessem interesse econômico, mas que para nós, operadora um pouco menor, pequena, talvez fossem cidades rentáveis, como cidades acima de 100 mil habitantes. Eu acho que esse processo, né, é uma coisa que, algo que a CTBC, a Algar Telecom, ela já vem estudando da mesma forma. Muitos dos assuntos aqui tratados, e o modelo de telecom é um modelo muito fácil de enxergar, que se nós não alterarmos algumas coisas nos marcos regulatórios e também na questão da tributação propriamente dita, inviabiliza a capacidade de investimento do setor. A utilização da frequência ela é necessária, a flexibilização da frequência é necessária, mas nós temos que avançar um pouco. Parece que na área regulatória nós montamos um modelo e ainda na penalização dela estamos acabando diminuindo a capacidade de investimento, particularmente das menores. Você não concorda com isso, Luiz Alexandre? É difícil a gente praticamente olhar o mercado hoje, e eu, diferentemente do Alexandre, né, nós somos uma empresa, a última empresa pública do país.
Então, nós temos as amarras todas de lei de licitação, de capacidade de investimento, de contratação por concurso público. Isso não é que inviabiliza a operação da empresa, mas se o mercado regulatório não olhar a gente de forma um pouco diferente, inviabiliza a nossa capacidade de investimento. O TAC proposto e estudado hoje com a Anatel, de conversão dos procedimentos administrativos dos PADs em investimento, é uma saída extremamente necessária e vantajosa para nós todos, na mesa aqui, e é uma forma da gente encarar a punição fiscalizatória do órgão regulador num momento mais moderno, não olhando mais como a gente falava em 1846, quando a gente fala em direito penal, delitos, né, e das penas, becaria, onde a punição ela não pode afetar o mercado como um todo, e sim corrigir o mercado. O órgão regulador ele está aí para proteger o mercado, e não fazer e nem defender relações de consumo. Para isso existem outros órgãos. Então, nesse momento, eu acho que emerge essa discussão um pouco mais detalhada, e ela sai com uma solução de maior capacidade do setor de alavancagem de crescimento, que já, como os gráficos já mostraram, ele está num patamar muito acima dos demais setores de infraestrutura, que não tem, talvez, esse excesso de cobrança, de fiscalização, como você pode ver, das outras agências reguladoras. É nesse sentido que nós vamos caminhar, e a flexibilização das frequências é algo fundamental para a nossa operação, principalmente de imóvel. Luiz Alexandre comenta essa questão das frequências, mas comenta também essa questão que o Christian colocou, do excesso de cobrança sobre empresas que estão restritas numa determinada região, que não tem, talvez, a capacidade de fazer o atendimento que outras grandes empresas têm. Como é que você avalia isso? Samuel, essas duas perguntas são muito boas, e a nossa concepção é quanto maior a liberdade e a flexibilidade para uso das tecnologias disponíveis, e aí incluindo as radiofrequências, melhor será o uso do capital investido pelas empresas. Então, nesse aspecto, a questão do refarming, que é utilizar aí as frequências de 850 ou 1800 para prover LTE, é algo que o mundo já está praticando, e isto vai aumentar a eficiência das empresas que possuem faixas de frequência que não estão sendo totalmente utilizadas, porque a gente sabe muito bem que a frequência ela é um bem finito, e as empresas precisam utilizá-las da melhor forma possível, que melhor viabilize o seu plano de negócios. Para dar um exemplo para vocês, nós utilizamos hoje uma frequência de 3G para prover serviços de telefonia fixa e internet para os nossos clientes. E, no fundo, isso é transparente para o cliente. Na questão da TV por assinatura, por exemplo, se está sendo usado fibra ótica, coaxial ou satélite, para ele é transparente. O que nós temos que explorar ao máximo é o uso da tecnologia disponível para que a gente possa otimizar o uso do nosso capital. Em relação às empresas que têm presença regional, com atuações em nicho de mercado, sem dúvida nenhuma, a Anatel já está fazendo um trabalho muito forte no PGMC, onde que ela está regulando, por exemplo, as tarifas básicas de roaming e as questões de EILD. Sem dúvida nenhuma, isso trará uma maior condições de competitividade para as empresas que não têm um porte nacional, ou até mesmo empresas startup, que terão condições de levar os seus produtos a áreas geográficas distintas, fora das suas regiões originais de atuação, inclusive incentivando startups que poderão cobrir nichos de mercados específicos. Nesse sentido, Samuel, é até importante, por exemplo, um grande desafio que se aventura para o próximo ano, que é a questão da cobertura da área rural do país, por parte da contrapartida da implantação do 4G. Nós podemos dar o exemplo próprio local nosso lá, né? Nossa área de concessão é pequena, mas nós, através da cobertura da frequência 850, nós chegamos à área rural como um todo. Nós temos praticamente, a Sercontel tem praticamente a área urbana e rural de sua concessão 100% coberta praticamente. Então, essa flexibilização das frequências, ela emerge da disponibilidade
da tecnologia já utilizada pelo setor facilita exatamente a realização da contrapartida dos atuais leilões existentes no país. A gente vai chegar nessa questão rural daqui a pouco, que eu acho que tem alguns aspectos importantes para ser explorados. Primeiro, só para constar, Telefônica Vivo também é a favor de refarming de frequências. Olha, eu acho que a gente tem que considerar que o espectro radioelétrico é um bem limitado, como já foi dito aqui pelo Christian e pelo Luiz Alexandre, e nós sempre defendemos que todos esses recursos que estão sendo colocados à disposição da sociedade devem ser utilizados da forma mais eficiente possível, né? Quer dizer, inclusive, quando a gente pensa em telefonia rural, que nós vamos falar um pouco agora adiante, esse argumento, certamente, ele assume uma importância muito relevante. Obviamente, nós temos que tomar cuidado com relação aos instrumentos que foram utilizados para a aquisição das frequências, para não violar direitos, né? Obviamente. Mas eu acho que, como regra geral, sim, toda vez que você tiver um recurso finito, um recurso limitado, ele tem que ser colocado à disposição da sociedade da melhor forma possível. Perfeito. Agora a gente chega no Max, a gente deixa propositalmente o governo para o fim. Isso não quer dizer que a gente vá bater no governo no fim, mas eu acho que um apanhado de tudo que foi dito aqui, um dos aspectos que se ressaltam é essa ânsia, talvez exista entre os empresários, entre as empresas, de que haja uma política pública focada nas parcerias público e privado e que haja também recursos públicos. E daí a gente vai para o problema que no Brasil talvez já seja um problema histórico, que é da dificuldade que o Estado tem de aportar recursos nos investimentos. E o setor de telecomunicações, salvo algumas exceções, viveu até hoje de recursos privados, pelo menos desde a privatização. Existe alguma possibilidade disso mudar, Max? Você acha que, a partir de agora, as políticas públicas podem trazer também aportes públicos, recursos públicos, e aí a gente fala especificamente dos fundos setoriais que foram designados justamente para esse fim? Bom dia. Primeiro, Samuel, dizer que o Ministério das Comunicações é sensível a todas as reivindicações de todos os setores que prestam serviços dentro da cadeia de prestação de serviço ao usuário final, né? Entendemos que todas essas reivindicações que foram apresentadas aqui, todos que foi apresentado, são reivindicações legítimas, né? Mas eu queria abafar um pouco, né, porque muito disso que já foi falado, né, do que foi dito aqui, já está sendo encaminhado, pela sensibilidade que o Ministério tem tido com essas questões. Então, você falar, por exemplo, tem problema de implantação de infraestrutura, né? Todos sabem de quanto o Ministério vem defendendo a edição de uma lei de antenas, né? Na verdade, a lei de antenas sumariza o que é essa lei, porque é uma lei de implantação de infraestrutura de telecomunicações, tanto para serviços móveis quanto para serviços de cabeados, né? Toda a gestão que foi feita junto à Anatel para fazer essa consulta pública, trazendo uma nova metodologia para a edição de multas, todo o trabalho que vem sendo feito para a edição dos TACs, né, para tratar das multas antigas, a reestruturação da Anatel, que cria uma gerência, uma superintendência de planejamento regulatório, né, que vai dar essa visibilidade que se está fazendo. Não sei se necessariamente é preciso fazer a análise de impacto regulatório, porque esse impacto me sugere uma coisa não necessariamente positiva, né? E aí, esse não necessariamente positivo é para quem dentro da cadeia? É para o usuário, é para as operadoras? No frigir dos ovos, né, se falou dos fundos, né? Os fundos têm os problemas históricos deles, como você bem mencionou, mas a gente tem feito incentivos ao setor de outras formas, né? Desoneramos os smartphones, né, porque entendemos que a população quer a banda larga no bolso, né? Então desonerou o smartphone, desonerou a implantação de redes. Estamos juntos aí nessa discussão com o Congresso Nacional para prorrogar o prazo de apresentação dos projetos, né? E aí eu entendo que toda essa discussão em torno da banda larga, que é o principal serviço hoje, seja fixo, seja móvel, começou lá atrás, em 2010, isso hoje faz parte da agenda do governo, e como mencionado já, tornado público, hoje nós estamos discutindo um PNBL 2.0. E esse PNBL 2.0 tem uma vertente
já foi falado ontem, que é o governo trazer incentivos para a implantação da infraestrutura. Então, eu acho que está no momento de a gente discutir, além de todas essas questões que foram faladas aqui, né, discutir também um plano de investimento conjunto. A gente tratar dessas questões, mas montar um plano de investimento conjunto para atender a demanda da população brasileira, e como foi a meta colocada pelo ministro ontem, a gente alcançar 90% da população brasileira no banda larga. Quer dizer, esse plano 2.0, vamos chamar assim uma espécie de parque das telecomunicações, seria um plano que traria uma meta ambiciosa, preveria alguns recursos públicos e também um compromisso setorial de investimento. Isso, ele está em concepção, né, um plano que está em concepção. Existem metas ambiciosas dentro de um plano de longo prazo, mas com benefícios anuais para todas as regiões do Brasil. Então, um plano que conclui dentro de um longo prazo, mas com benefícios anuais para cada cidade brasileira. Não é que você vai beneficiar uma cidade e outra cidade vai ficar sem um benefício, não. Terão ações progressivas, né, ao longo desse período para todas as regiões do país, né, com a possibilidade, sim, do governo entrar financiando, eventualmente com subsídio para o investimento na infraestrutura. Isso feito pelas empresas privadas, ao contrário do PNBL 1.0, em que esse compromisso era assumido pela estatal. Como a gente já vem fazendo nas desonerações, Samuel, né, a gente entende que a desoneração ele é um incentivo que traz um resultado muito rápido a partir da liberdade que as empresas privadas têm para realizar seu investimento. Mas, dentro do plano, nós temos também os investimentos que serão realizados por meio da Telebrás. Vocês veem de que maneira a possibilidade de ter um esforço coordenado para o desenvolvimento desse plano com uma meta objetiva? O ministro falou 90% dos domicílios com acesso banda larga servido por fibra. Vocês acham que isso é coordenável entre governo e iniciativa privada, ou talvez isso daí fosse uma coisa que devesse ser buscada de outra maneira, deixando que o mercado se ajustasse e o governo se focasse apenas nas áreas em que há um pouco mais de dificuldade, que são aquelas áreas, as áreas cinzas, né, que a LCA já apresentou em outros anos. Como é que vocês veem esse esforço coordenado que o governo está querendo criar nesse PNBL 2.0? Olha, eu acho que esse desafio é um desafio tão grande, né, considerando as características territoriais do Brasil, a diversidade de renda, as próprias dificuldades geográficas que nós temos, que eu acho que a gente tem que pensar que todos os esforços têm que ser conjugados para que a gente produza o melhor resultado. O ministro ontem falou uma coisa aqui na mesa muito interessante, talvez ele não tenha nominado, mas tem um projeto, que é o projeto da Austrália, né, que é um país que tem dimensões territoriais semelhantes ao do Brasil, tem 7 milhões de quilômetros quadrados, muito embora tenha 35 ou 40 milhões de habitantes, onde o Estado australiano, entendendo que seria muito difícil produzir um processo de aceleração, especialmente nas comunidades de mais difícil acesso, trabalhou em conjunto com a iniciativa privada durante um determinado período para acelerar um processo de integração da sociedade australiana. Talvez esse seja um bom exemplo, não me ocorre nenhum outro que, em termos de geografia, seja semelhante ao nosso, mas que caracteriza muito bem que a conjugação de esforços, quando você tem uma prioridade, um objetivo nacional, faz todo sentido do mundo. Eu acho que a gente só não deve deixar também de considerar as outras alavancas que estão à disposição da sociedade, né? Quer dizer, quando a gente imaginou o modelo de telecomunicações em 1997, 1998, já havia claramente estabelecido que o mercado não seria capaz de resolver todos os problemas, porque existem situações onde existe deficiência de renda, existem problemas de atendimento devido a investimentos muito maiores do que a média, o que leva à dificuldade de viabilização dos projetos, e foi por essa razão que os fundos foram criados, né? Então, o que a gente tem dentro do nosso contexto, independentemente de qualquer coisa nova que a gente tem que fazer, é que a gente tem que usar os recursos que estão disponíveis, tá? E esses recursos eles estariam sendo disponíveis, estariam sendo possíveis de serem utilizados, inclusive para alguns projetos. Algumas coisas a gente vai ter que ter mudança de lei, outras coisas, como nós vamos ver no caso da telefonia rural, não tem mudança de lei nenhuma para fazer. O que eu acho que a gente não deve ter nenhum tipo de restrição
à utilização dos recursos em geral que nós temos, seja das empresas privadas, seja do Estado através de financiamento, seja através do Estado através de fundos públicos que foram criados com essa finalidade. Ok. Formoso, eu acho que essa questão que a gente está discutindo aqui passa muito também pela realidade da Embratel, que é uma empresa que tem que chegar com sua infraestrutura de longa distância ao Brasil inteiro, e que também é uma empresa que trouxe para o mercado competitivo brasileiro uma novidade, que foi justamente o acesso por rede de cabo na telefonia, na banda larga, criando um novo ambiente competitivo nas telecomunicações de uma maneira geral. Como que uma empresa como a Embratel se vê dentro de um projeto como esse que o governo está colocando de vamos chegar com banda larga em altíssimas velocidades, com fibra, numa grande quantidade de domicílios brasileiros? Isso casa com a estratégia da empresa, ou vocês acham que isso daí deveria ser uma coisa que o governo faz por sua conta, onde não tem atratividade econômica, e vocês continuam explorando o mercado, o filé mignon, como a NET tem feito e como a Embratel tem feito? Bom, Samuel, el mercado requiere los servicios con ciertas condiciones económicas dependiendo del segmento que pertenece a ese mercado. Y nos acreditamos que ten mercados que tienen esa viabilidad en forma muy natural, ¿no? Que van a comprar siempre los mejores servicios, los servicios más modernos, que van a investir porque precisan para su productividad y lo precisan para el trabajo día a día. Ahora, tem áreas donde el Plano Nacional de Banda Larga tem um desafio gigante chegar a essas poblações. Ainda com os backbones que temos, você não cobre todo. Lembra que nós temos muito por satélite, porque está muito longe. Essa é a história de estar perto de onde fica a fibra. A fibra passa a 300, 400 quilômetros de lá. E levar uma fibra para poucos serviços não se paga. Nós acreditamos mais nessa parceria com o governo, nos ajudar a entender como chegar lá. Porque uma coisa é levar telefonia, outra levar internet, outra levar televisão, tem forma diferente. O ideal seria ter tudo, não? Mas nesse Plano Nacional de Banda Larga, essa segunda rodada, eu acredito que temos as ferramentas dos fundos que estão lá, temos os compromissos que assumimos em alguns serviços que damos em outros segmentos, y que en parcería con el gobierno tenemos que viabilizar un mercado diferente para llegar lá. No es posible que paguen los mismos impuestos, las mismas tasas lá que las grandes ciudades. Fica preocupado que va a perder ese impuesto, mas no tiene ese impuesto porque no tiene el servicio lá. Entonces tenemos una oportunidad de viabilizar un servicio diferente lá, que atienda, por exemplo, en el caso de internet, banda larga, no tiene que ser ultra banda larga para llegar lá, porque eles não têm nada, não? Tem que ser uma internet razonável e que pouco a pouco vai ir evoluindo. Mas eu acredito mais nessa parceria de nos comunicar, entender o que queremos fazer. Ontem falávamos diferentes modelos que existem lá, mas não pode ser assim. Tem que ser esta frequência, tem que ser essa tecnologia, tem que ser, olha, que é o melhor para chegar lá e que parte coloca cada e eu pessoalmente não acredito muito nesse subsidiado para sempre, que fica um problema depois. Tem que ter uma viabilidade onde cada colocou uma coisa diferente, uma habilidade para que funcione. E volto novamente ao DTH, continua lá funcionando, porque há uma pessoa que vai consertar e paga, o cara paga um ticket menor, mas é viável, não vai acabar em 1 ano ou 2 anos. Vamos falar um pouquinho da imagem que o setor tem junto aos consumidores. O ministro Paulo Bernardo tem usado uma frase que eu acho que é uma frase muito emblemática desse momento que a gente vive, que ele diz que o ministro, na figura dele, defende o setor de telecomunicações o tempo todo, até o momento em que o consumidor está em risco. Mais ou menos assim, né? Tem algumas variações nessas palavras. Rodrigo, o setor, acho que todos reconhecem aqui, não tem a melhor imagem pública.
Mas a gente tem duas informações conflitantes. Ao mesmo tempo, é um setor muito reclamado no PROCON, você tem todos esses índices de reclamação que aparecem. Por outro lado, a Anatel fez uma pesquisa de opinião pública que apontou que a percepção com relação aos serviços é uma percepção razoável, boa, né? Se você usar o critério que se usa para medir a popularidade da presidente, é uma popularidade alta, tá? Que é o ruim mais ou menos. Então, enfim, o que está errado? Onde é que o setor erra e o que precisa ser feito para arrumar? Vamos lá, Samuca, você tocou num ponto que acho que é fundamental para todos nós aqui, é um dos, acho que, principais pontos de consenso do setor. O que está acontecendo hoje é um pouco de paradoxo, porque você mencionou algumas coisas, mas nas minhas conversas institucionais eu tenho enfatizado uma coisa: o setor hoje ele é um dos maiores investidores do país, promotor de infraestrutura de longo prazo, e já mostra, como a própria apresentação da Cláudia deu dados, que é de longe o setor de infraestrutura do país que avançou mais e que posiciona o país melhor em relação a toda a sua necessidade de infraestrutura básica. É um setor com uma enorme promoção de inclusão econômica e social. Nos últimos 10, 15 anos, o nível de inclusão, inclusive econômica, não só social, mas econômica, dos usuários de telecomunicações é impressionante. É um grande empregador de mão de obra qualificada e é um enorme arrecadador, não só de fundos setoriais, mas de outros impostos também. A Cláudia mencionou a questão da relação entre lucro e arrecadação. Na prática, o setor hoje responde por 5%, 6%, dependendo do que você inclua ali do PIB, mas ele gera quase o dobro disso em arrecadação. Então, é um setor que teria tudo para ter um histórico estelar de relacionamento público. E, paradoxalmente, é um setor que é visto como vilão, sobre várias razões. Então, onde é que está? E aí eu conto uma historinha, 2 segundos, que acho que vale a pena, a gente esquece das coisas muito rápido. Há menos de 20 anos em infraestrutura é pouco. Há menos de 20 anos, quando eu fui comprar o meu primeiro celular, a minha experiência foi a seguinte: eu fui para fila na porta de um estádio de futebol, eu fiquei esperando 3 horas na fila, eu entrei no estádio de futebol, eu não comprei um celular, eu peguei uma senha. Valente lembra disso, eu peguei uma senha. Essa senha eu fui para casa e recebi pela jornal o resultado que eu teria direito com aquela senha comprar meu telefone dali a 6 meses. Esse era o setor há pouco menos de 20 anos. E quando a gente pensa no que aconteceu hoje, de fato, não deveria existir razões para o setor ser vilão, considerando isso tudo. Óbvio que é um setor de infraestrutura em grande crescimento e isso traz uma pressão sobre o investimento, sobre a necessidade de processo, de qualidade, de você trazer os consumidores para entender o que você está oferecendo. Então, talvez o meu grande diagnóstico para nós, mas que vale para nós em relação a todos os atores do setor, é a grande necessidade de aumentar o diálogo do setor com todos os seus stakeholders. Sejam eles o seu público consumidor, sejam eles o setor público, o regulador, a imprensa, os analistas, para várias coisas. Uma delas, para de fato explicar o que está acontecendo e mostrar e dar a expectativa correta do que tem que ser esperado, do que está sendo feito, de como o serviço está sendo entregue, de qual é a característica de serviço, porque ainda existe, infelizmente, um nível de desconhecimento muito grande. Quando a gente fala de um serviço como o de telefonia móvel, que é sujeito a inúmeras condições técnicas de atendimento, existe uma expectativa que aquilo tem que ser 100% em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. E o mundo não é assim, não é só no Brasil, no mundo inteiro como infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também dar essa visibilidade do que pode ser feito, e aí, no meu caso, eu acho que existe sim uma necessidade de um aumento de transparência forte nesse diálogo. Porque em muitos casos, acho que alguém lembrou, não sei se foi você, Valente, mas em muitos casos das reclamações e dessa imagem de vilão do setor, o problema não é só em relação à qualidade, o problema é que as pessoas querem consumir mais, elas querem comprar mais, elas querem ter mais acesso. Então, é uma percepção negativa, mas ao mesmo tempo que indica uma tendência interessante, que é você quer ter mais serviço. Então, esse aumento de diálogo institucional em todos os níveis é extremamente necessário. E, em alguns casos, tem várias iniciativas. A gente começou a fazer a nossa, falando portas abertas na semana passada, o setor, de maneira geral, apresentando as métricas de atendimento, que, como o Valente mencionou também, não são ruins. A gente pega um índice de reclamação
de 0,3, 0,2, 0,4, dependendo da empresa, por 1.000 usuários, não é um nível significativo, se a gente imaginar o tamanho do setor. Então, é uma necessidade de diálogo, de educação, de posicionamento institucional e de fazer com que se entenda o benefício que o setor traz para o país, muito mais do que qualquer outro tipo de problema pontual que possa existir no crescimento. Eu te pergunto, Max, e aí você me corrija se eu estiver errado, também não falta, em dois aspectos. Primeiro, um esforço do próprio governo, da Anatel, de esclarecer prefeituras, câmaras de deputados estaduais, né, assembleias legislativas, com relação a essas questões, que é onde o setor tem sido cobrado insistentemente, e também defender o setor junto à opinião pública, né? Quer dizer, dá um apagão em qualquer lugar do país, o governo defende, diz que foi um raio que caiu, foi um incidente isolado, que não há risco de apagão, não sei o quê. Quando acontece alguma coisa com a área de telecomunicações, existe uma pressão do governo no outro sentido. Às vezes o governo não joga contra? Não, o governo não joga contra, não. O governo é a favor do usuário, principalmente, e a favor do setor. O que eu vejo nesse contexto, né? Se a gente olhar o histórico, né? Então vamos olhar o histórico. Se a gente olhar algum tempo atrás, não muito tempo atrás, né? O setor ele era 6 vezes menor, a receita do setor, o faturamento do setor, mas chegou a investir nesse momento o que se investiu em 2011, por exemplo. Né? Então, como é que o que acontecia lá que não aconteceu até 2011, acho que é uma análise que precisa ser aprofundada, né? Existe uma percepção que houve uma acomodação, então, de investimentos, de esforço, de evolução. Não sei se dá para afirmar isso, né? Não sei se dá para afirmar isso, talvez tenha sido feito muito investimento naquela hora, porque depois você não precisou fazer investimentos sucessivos, né? Mas o fato é que pode ter havido, em determinado momento, né, um ingresso de investimento menor, né, que levou a uma situação junto aos usuários. O fato é que o setor está investindo mais, né? E esse investimento maior vai trazer um resultado positivo para os usuários, né? Ontem saiu a nova superintendência de relações com usuários da Anatel, mencionou um dado que eu acho que pode ser um indicador, e espero que seja um indicador que a gente possa usar, né? Mas que a gente veja ele reduzindo, né? O indicador ontem da superintendência é o seguinte: olha, eu estou tendo que contratar mais posição de call center, tendo que contratar mais construção de call center na Anatel. E isso certamente é porque existe alguma satisfação ou insatisfação, razoável ou não razoável, às vezes uma mera dúvida, né? Tem muito isso. A gente vê as pesquisas dos órgãos de proteção do consumidor, quando se faz uma análise concreta, existe muita dúvida, existe pouca queixa e muita dúvida, né? Então a gente tem que fazer essa separação. O fato é que o setor está investindo mais, né, e esse investimento maior, né, traz resultados para os usuários. E só aproveitando, né, a Anatel, né, está se falando muito da questão de regulamentação, né? A Anatel, assim, desde a sua origem, ela sempre foi uma agência muito transparente, sempre fez consultas públicas, sempre discutiu com a sociedade. Mais recentemente, ela tem feito audiências públicas, né? Tem colocado à disposição todos os documentos da agência. Então, é difícil aceitar essa questão desse risco regulatório, assim, sendo que é fartamente discutido com o setor os regulamentos da agência, né? E aí, por exemplo, a agência, ela intervém em função de uma necessidade, né? Então, assim, a intervenção da agência na questão da qualidade da banda larga foi em função de uma necessidade que era de toda a sociedade brasileira. Eu acho que você trouxe... Posso depois complementar? Sim, Valente. Não, pode ir, se você quer comentar a fala dele, depois eu vou passar uma outra questão para o Zé Entendo. Pode ir. Eu acho que a gente precisa ter fatos e dados para a gente fazer as nossas análises, né? Quando a gente chega e pensa no setor de infraestrutura no Brasil,
Tá? Eu acho que todos nós usamos aeroportos, todos nós usamos rodovias, todos nós usamos indiretamente portos, todos nós usamos setor de energia elétrica e todos nós somos usuários de telecomunicações, tá certo? Se a gente fizer uma avaliação assim absolutamente fria, acho que a gente não consegue ser tão ruim assim quanto as pessoas acham que nós somos. Tá? E aí os números comprovam isso. Quando a gente faz a conta aqui, e às vezes a gente, como engenheiro, a gente complica as coisas, né? A maioria de nós aqui somos engenheiros, mas você tem, nós estávamos falando no nosso warm-up hoje, quantas reclamações o setor tem, considerando todas as portas de entradas públicas, os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Anatel, e a gente chega a um número de 400 reclamações mensais por milhão de clientes. Caramba! Será que nós somos tão mal assim? Ah, mas somos muitos milhões. Bom, então se nós somos muitos milhões, provavelmente o número absoluto vai ser grande. Aí você compara o número de reclamações absolutas com o número de reclamações de uma pessoa que reclama de uma cadeia de varejo que comprou uma geladeira nos últimos 5 anos. Aí não dá, né? Vamos ser sensatos e vamos dizer o seguinte, a gente tem que melhorar? Com certeza. Tem muita coisa para melhorar com relação ao esclarecimento dos planos, com relação à prestação do serviço. Olha, meu amigo, não pega em qualquer lugar, dentro do seu banheiro só vai ter mais dificuldade para pegar, tem o problema da frequência que é alta. Certamente a gente tem muita coisa para melhorar. Agora, vamos ser objetivos. Não dá para imaginar que a gente é tão ruim assim como alguns acham. Até porque, se fosse, já teria havido uma revolução, né? Porque tem tanta gente que eu acho que já teriam tomado de assalto a esplanada, né? Porque não é para... Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Então, e por outro lado, eu acho que a gente tem que também ter uma consideração que é extremamente importante. Nós começamos a operar a nível com mobilidade, a terceira geração, em 2008. O Dr. Max está aqui, que não me deixa mentir. E trabalhar com uma situação como a doutora Cláudia apresentou aqui, que não é somente observada no Brasil, né, está acontecendo no mundo inteiro está tendo dificuldade de administrar o crescimento de dados. Nós vimos uma das melhores redes do mundo ano passado, na Olimpíada de Londres, o que aconteceu na Olimpíada de Londres, tá certo? Quer dizer, não é um problema fácil, não é um problema tecnicamente trivial. Quer dizer, existem desafios que não são desafios exclusivos de um operador do Brasil, de um Estado do Brasil, nós temos desafios muito complexos para serem equacionados, e eu acho que, de novo, a gente precisa trabalhar juntos. E trabalhar juntos significa, por exemplo, não desconhecer que não dá para que a gente consiga crescer a capacidade de tráfego nas grandes cidades brasileiras se nós não formos capazes de colocar elementos de irradiação. Desculpa, não dá para fazer. Não adianta dizer que o serviço piorou em determinado lugar. Não adianta dizer que a gente tem que parar de vender o telefone para a Dona Maria, porque a Dona Maria tem o direito legítimo de ter acesso ao serviço. O que a gente precisa é encontrar uma solução que nós não conseguimos encontrar sozinhos. E ontem, no meu speech de abertura, eu coloquei isso como um fato e um dado. Nós fomos lá na audiência pública no dia 8 de novembro. Infelizmente, nós estamos já terminando o mês de maio e nós não avançamos. E entraram quase 5 milhões de clientes novos. O que a gente faz? Impede dessas pessoas terem acesso ao serviço? Isso não é correto, isso não é justo, e muito menos é a solução para os nossos problemas. Samuel, só para complementar, eu acho que a gente vive aqui um grande dilema, né? Nós somos empresas de telecomunicações, mexemos com comunicação direta e temos dificuldade de se comunicar. Eu acho que eu tenho a felicidade de ter entrado no setor há pouco tempo, né? Eu sou servidor público federal e vim trabalhar no setor há pouco tempo. E a grande dificuldade que eu tenho até de comunicação dentro da minha empresa, o setor de telecom é uma verdadeira sopa de letrinhas, que para o mundo aí fora, você fala STFC, SMP, é muito complexo. E aí, quando você vai falar de qualidade com a população, com o nível de instrução já visto nos gráficos que a gente tem, é uma dificuldade de comunicação muito grande. Então, se a gente não conseguir falar a linguagem e mostrar que o nosso setor, na verdade, em termos de infraestrutura, ele é muito superior aos demais setores, não querendo se esculpar aqui na ineficiência de outros setores de infraestrutura do país, nós vamos ter sempre esse problema, Rodrigo. Infelizmente, a gente vive no dia a dia um pouco limitada a nossa área de operação, mas eu acho que eu sofro mais na pele que todos vocês, porque eu sou uma empresa onde a minha área de concessão
Londrina, Tamarana, eu convivo naquela sociedade com os meus clientes, onde eu tenho 75% do mercado de fixa, 61% de banda larga, tenho reclamações, eu ando na praça da cidade e sinto a reclamação. E não é a verdade que se passa pelas pesquisas. A satisfação, a qualidade do serviço, ela é vista também por essa população. Tanto que, na própria medição da Anatel, nós fomos o quê? A operadora com maior qualidade de serviço e com menor índice de insatisfação do cliente. Por quê? Talvez a gente consiga, pela proximidade, se comunicar melhor, entendeu? Conversar melhor com o nosso cliente. Esse é o grande desafio para a gente. A partir do momento em que a gente universaliza as formas de comunicação no Brasil, nós mesmos temos que universalizar uma linguagem de fácil acesso para melhorar a nossa qualidade de relação com o cliente. Eu queria evoluir essa nossa discussão para um outro aspecto, a gente já está se aproximando do final, que a gente não pode deixar de mencionar. Eu acho que vocês devem ter reparado, da plateia e os que estão aqui na mesa, enquanto a Cláudia fazia a apresentação, todos nós, à exceção do Christian, que é uma pessoa muito educada, e do Zenteno, que é a moda antiga, todos nós tínhamos um tablet na mão e estávamos acompanhando a apresentação pelo tablet. A gente estava vendo a apresentação dela, ninguém estava olhando e-mail, vocês podem ter certeza disso. Mas isso mostra o seguinte, o mundo mudou, a sociedade mudou, os padrões de uso mudaram, talvez a realidade, até de investimentos, de esforço, de reforço dessa infraestrutura, tenham mudado radicalmente, né? E eu acredito que sim. E era o que eu ia colocar para o Zenteno. A gente está entrando num outro patamar agora, Zenteno, talvez o esforço que tem que ser feito daqui para frente seja maior do que o que foi feito para trás, e aí eu retomo a questão que o Max colocou, quer dizer, parece que houve uma acomodação durante um período, e agora que o setor acordou, falou, não, espera aí, vamos alcançar onde a sociedade está. É isso que aconteceu? Bom, eu acho que realmente o setor vem fazendo o esforço ao longo do tempo. Acho que não tivemos esse efeito de acomodação, pelo contrário, temos atendido todas as metas, todos os requerimentos de qualidade em cada um dos regulamentos, em cada um dos novos serviços lançados. E, sem dúvida, o esforço vai ser maior daqui para em frente. Mas eu acho que vai ser maior por vários motivos. Mas o principal deles é que o comportamento do cliente, do usuário, mudou muito. E hoje, por exemplo, revisávamos o aumento das vendas de smartphones, por exemplo, não? E que já praticamente estamos em níveis já de 84 minutos de uso, por exemplo, de um smartphone, e que cresceram 78%, chegando a 16 milhões no último ano, 2012. Então, as pessoas estão usando o serviço diferente, até os aparelhos que não são precisamente smartphones, os chamados webphones, não? Que não são 3G, todo mundo acede às redes sociais, usa serviços cada vez mais evoluídos de compartilhamento de informação, de fotografias, de questões de imagens, de videoconferências, etc. Então, isso aí simplesmente também dentro das estatísticas se olhava que tivemos ou vamos ter 733% de aumento nos dados, não? De aqui até o 2016. Então, isso vai precisar um esforço muito grande de todas as companhias para acompanhar essa tendência, e está se acelerando, não? Com os incentivos, precisamente, que o secretário falava, não? Para os smartphones, para reduzir os impostos e algumas outras iniciativas que estão ajudando a que as pessoas tenham um melhor acesso à tecnologia, isso vai acelerar. E é um grande desafio de todos os que estamos aqui, não somente continuar fazendo os investimentos, todo o trabalho necessário para cumprir com as metas de qualidade, e também vai ser um grande desafio também do próprio regulador, ir adaptando essa regulação para poder ir cumprindo com essa qualidade que o cliente espera, não? O próprio marco da internet, o marco civil da internet vai ter que ser muito alinhado, muito flexível para poder acompanhar essas novas tendências. O próprio mercado, todos acho que concluíamos aqui que vai ter que ir mudando no sentido da própria oferta, não? Ou seja, o consumo de dados é proporcional às novas tecnologias, às novas aplicações, etc. Então, no congresso do ano passado, falávamos precisamente já disso, que existe um novo cenário também de
concorrência e de oferta comercial que já está começando a mudar, porque os minutos, para produzir um minuto tem um custo X, para produzir um megabyte tem um custo X, que precisa de toda uma rede de fibra óptica, que precisa de toda uma nova tecnologia, que tem um custo muito elevado. Então, a questão das ofertas, que realmente tem um conceito que até nós temos comunicado para o mercado, que é assim como completamente sem limites, assim completamente sem ter, como se diz, ciência do que tem esses custos dentro da rede. Isso vai ir mudando. Eu entendo que está mudando, porque realmente não existe essa situação de poder ter um serviço que realmente não vai poder ter um controle de acordo com o consumo real. Rodrigo, você quer fazer um comentário sobre isso? Eu queria sim, muito diretamente para a tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta se resume numa expressão que todo mundo já ouviu falar, uma expressão extremamente técnica, que é a famosa boca do jacaré, tá certo? A boca do jacaré é que, de um lado, você tem o nível de demanda por infraestrutura e tráfego crescendo, só no caso do móvel. No caso do fixo, banda larga é um pouco inferior a isso, mas também é muito grande. Na média, nos próximos 4 anos, na casa de 60% a 70% no Brasil. Essa é a previsão de tráfego, de pesquisas da minha antiga casa, da Cisco. E, ao mesmo tempo, a previsão de receita do setor, e só para falar também do mesmo caso do móvel, mas a mesma relação se mantém no fixo, com uma previsão de crescimento na casa de 7, 8. É uma boca gigantesca para fechar. Como é que você tem que atacar isso? Obviamente não é simplesmente vamos continuar construindo mais infraestrutura ao mesmo custo e ter uma diminuição absurda do resultado, porque senão nenhuma das 4 empresas está aqui, ou 6 empresas está aqui, vai existir daqui a 5 anos se isso acontecer. Onde é que você tem que atacar? Do ponto de vista de tecnologia. A tecnologia certamente ataca um pedaço dessa equação, e você diminui o custo por bit, o custo por megabit, o custo de voz trafegada, etc. E isso vai continuar acontecendo, não numa velocidade suficiente para fechar totalmente a curva. A segunda, aí entra o impacto de tudo que a gente estava discutindo aqui, que é, de fato, uma análise de evolução constante de regulação em função da necessidade de aumento de tecnologia, de aumento de modelo de negócio, de aumento de consumo. Então, regular microcélulas, regular novos aparelhos, regular os modelos de negócio que fazem com que isso aconteça. A gente entra em questões bem mais complexas, por exemplo, marco civil de internet, neutralidade de rede, o papel de operadora versus OTT. Então, essas coisas têm que estar na equação, porque senão a equação não fecha. E, por último, acho que uma evolução natural, até mesmo, acho que alguns de vocês comentaram, sobre que tipo de outros modelos de negócio o setor pode buscar. Numa dimensão, até mesmo em relação a novos planos e novas ofertas que vão ter que reconhecer esse crescimento de demanda, e do outro, do ponto de vista de compartilhamento de infraestrutura, onde isso se fizer viável. Acho que a gente está falando aqui de 4G. Nos últimos 6 meses, primeiro nós anunciamos um enorme acordo de compartilhamento que vai até a nível do rádio, na irradiação com a Oi. Na sequência, a Claro anunciou a mesma coisa com a Vivo, um compartilhamento de infra, não no rádio, mas de infra, de maneira importante. Assim como existem outros exemplos. Nós construímos um linhão do Amazonas, 1.500 quilômetros de fibra, e óbvio que a construção foi nossa, a propriedade é nossa, mas já existem acordos de compartilhamento dessa linha com Vivo, com a Embratel, com outras operadoras que vão fazer com que isso chegue de maneira natural. Então, a gente tem que atacar os 3 elementos. Não adianta imaginar que isso vai só naturalmente se resolver sem nenhum tipo de trabalho. Eu acho que se a gente fosse abordar toda a pauta que estava programada aqui para a gente discutir, teria que passar o dia inteiro debatendo. Como a gente já tem que fechar, eu vou pedir para que vocês, rapidamente, em uma palavra, uma frase, resumam aquilo que vocês não gostariam de discutir no ano que vem, que vocês gostariam que fosse um assunto já resolvido, passado. Vamos começar pelo Luiz Alexandre. Eu gostaria de reforçar o ponto do Rodrigo e pegar este ponto. Nós não devemos discutir o ano que vem, que é o seguinte: a estrutura desse negócio mudou. Os nossos clientes hoje demandam muito mais do que eles demandavam anteriormente. Nós já vimos que nós tivemos 600% de aumento do número de clientes, 700% de aumento no tráfego. Isso quer dizer o seguinte: muito mais CAPEX para receitas decrescentes. Então, é muito importante que o setor, em conjunto com o órgão regulador,
estude as formas de negócio que possam otimizar os nossos investimentos, e aí com flexibilidade de uso de infraestrutura, compartilhamento de redes, enfim, a questão regulatória também dos índices de qualidade. Nós precisamos entender qual é a demanda do nosso cliente para que a gente possa adequar as nossas redes, porque nós temos a oportunidade agora de proativamente construirmos um modelo de negócio que possa fazer frente a essa nova demanda que nós teremos. Caso ao contrário, nós corremos o risco de, em breve, estarmos discutindo aqui um problema de viabilidade financeira séria de todas as empresas. Christian? Bom, aliado a tudo que já foi dito, e particularmente pelo Luiz Alexandre, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara e para ser pontual, e uma coisa que, infelizmente, eu não queria estar discutindo novamente, é o excesso do poder regulatório em termos de multa e fiscalização de multa, o exagero e a falta de critério nelas. Eu acho que a gente vive um momento, a Anatel fez um esforço enorme agora de reorganização de sua estrutura, reorganização de pensamento, ela vem evoluindo de marco-regulação, e eu acho que nessa questão do poder de polícia do Estado, ele tem que ser muito mais educador e corretor de mercado do que simplesmente punitivo. Eu espero que ano que vem nós não estejamos mais discutindo esse tipo de coisa aqui no seminário. Valente, o que você não vai discutir ano que vem? Olha, eu acho que a sociedade brasileira chegou a um ponto de maturidade onde ela precisa endereçar de maneira objetiva todas as suas demandas, sabe? E eu acho que a gente, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente observou que a capacidade de execução no país não tem a velocidade que a demanda exige. O que eu acho que a gente deveria trabalhar para que a gente não estivesse discutindo daqui a 12 meses são esses empecilhos, esses obstáculos que a gente teve necessidade de ficar falando ao longo dos últimos minutos aqui, para que a gente tivesse uma capacidade de execução maior com relação à qualidade dos serviços oferecidos, à cobertura, à diversidade dos serviços. Cada vez mais as redes de telecomunicações deixam de ser serviços, redes de conectividade, são serviços de educação, de saúde, de melhoria da vida cotidiana das pessoas. E eu acho que o que a gente tem que fazer é com que essa capacidade de execução aumente. E para que isso aconteça, a gente precisa tirar esses empecilhos, sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, pensar muito na saúde financeira das empresas. Centeno? Sem dúvida, a situação das restrições que temos para instalar antenas e equipamentos nas diferentes cidades. Acho que isso está bem encaminhado, já está como uma proposta de lei para ser debatida, então, sem dúvida, isso ajudaria muito a acelerar nossos investimentos e continuar com o trabalho de melhora da qualidade. Formoso. El asunto dosimetría dos palos famosos, la energía que pierde la industria en eso, es una cosa que ya no gostaria de falar el año próximo. Permissões, com certeza. E só um comentário que queria acrescentar. Mudou e vai mudar muito mais com este negócio, com todos os serviços na nuvem. Porque hoje conseguimos sobrevivir guardando aqui, almacenando muita coisa. Em la nuvem, na cloud, vai ter que funcionar sempre porque vai estar lá fora, em outro lugar. El servicio, la capacidad, eso próximo año va a ser una nova mudança gigante de modelo. Só um detalhe, eu já uso muita coisa em nuvem e eu reparei que 100% dos serviços que eu uso são providos pelo Google. Esse é um assunto para a gente discutir o ano que vem. Tá? Mas deixa que tem um problema aí de quem vai oferecer Samuel, esse isso que eu ia dizer, nuvem armazenando as informações no Brasil, né, Samuel? É isso? Não, mas Samuel entra, sai da Embratel e pode comprar aí todos os serviços aí. Não tem, a Embratel não tem todos os serviços que eu quero, mas a gente vai discutir isso ano que vem. Vamos saber isso. Rodrigo? Bom, eu concordo, obviamente, com o que foi colocado, os vários pontos são todos eles hiper relevantes, mas talvez se desse para fazer um resumo ambicioso, eu diria que no ano que vem, ou nos próximos anos, a gente deveria se preocupar mais em discutir, ter que se preocupar mais em discutir os problemas futuros e não os problemas passados. A gente deveria ser capaz de resolver os problemas passados e discutir os que potencialmente podem acontecer se a gente não fizer nada. Por enquanto, infelizmente, a gente tem que passar a maior parte do tempo discutindo aquilo que já aconteceu de problema e que a gente tem que resolver. Então, se a gente conseguisse mudar essa dinâmica de não resolver o que já aconteceu, mas se antecipar aquilo que pode acontecer e evoluir regulação, evoluir mercado, evoluir relações entre empresas, evoluir relação de consumo,
acho que aí a vida ficaria um pouco mais simples. Deixei propositalmente o Max para o final, porque a pergunta para ele muda um pouquinho, já que ele tem a caneta na mão, não é o que ele não gostaria de discutir, mas o que ele vai resolver até o ano que vem. Então, desses problemas todos, o que a gente vai considerar passado daqui a 12 meses? Ambicioso, hein, Samuel? Ambicioso. Né? Não, assim, o que está realmente na minha mão de resolver ainda esse ano, né? Meu desafio é resolver ainda nesse semestre, são as desonerações. Tá? A gente tem que fazer a desoneração do machine to machine, a gente tem que fazer a desoneração do 450. Vocês viram ontem, tiveram a oportunidade de falar, de ver o que o ministro mencionou a respeito de levar a infraestrutura de telecomunicações em direção às áreas rurais do nosso país. Então, a gente tem que fazer essa desoneração e fazer também a desoneração das comunicações por satélite, para atender aquelas áreas que, mesmo com 450, mesmo com aquela obrigação de 30 quilômetros, né, a infraestrutura de telecomunicações não vai chegar. Então, esse é um compromisso, um desafio que eu tenho e quero resolver ainda esse semestre. Né? Agora, para o ano que vem, espero que a gente aí não discuta a formulação, mas sim a implementação de tudo que isso foi falado. Tudo isso que foi falado. Né, do TAC, da questão das multas, da questão da lei das antenas, da questão dos 700, falamos muito pouco dos 700 aqui, espero que isso não seja sintoma, né, porque a gente está num desafio grande em torno dos 700, para que a gente discuta realmente assim, realizamos um bom leilão, um leilão que foi pacificado com todos os setores envolvidos, conseguimos encontrar uma solução adequada para as preocupações da radiodifusão, positiva para o desenvolvimento das telecomunicações no nosso país, né? Resolver essa questão de fazer 4G em outras faixas de frequência, small cells, né? Isso é um tema importante para resolver um pouco dessa questão de infraestrutura nos grandes centros. Enfim, acho que a gente discutir o ano que vem já o passo seguinte, a implementação de todas essas medidas. Muito obrigado. Ok, gente, eu peço uma salva de palmas para os nossos debatedores. Convido todos para um coffee break, depois a gente volta às 11h30. Obrigado.